profeta Jeremias 33. Eu queria compartilhar, está dentro do tema, porque Jeremias, quando você abre aí, Jeremias 33, 3, era um filho de sacerdote. Mas o Senhor, quando tem um plano para mim, para a tua vida, Deus te chamou para ser profeta, tu vai ser profeta. Jeremias, ele não seguiu aquilo que naquela época era para ser sacerdote. Ele foi chamado para pregar a palavra da verdade. E a palavra de Deus diz para mim, você, Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é Senhor. 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A igreja pode assentar louvando e agradecendo. Olha o que Deus fez na minha vida hoje. Olha aí, de manhã cedo, pedindo uma palavra para o Senhor. E o Senhor falou comigo: clama a mim. Clama a mim. Igreja, você quer clamar? É você dar aquela oração do fundo do teu coração. É quando você está no seu limite. E às vezes a gente quer desistir. Mas como diz o tema da campanha, o tronco estava ali, na beira, ao cheiro das águas. Aquele tronco cortado. Mas aquele tronco veio dar broto, veio ficar com raiz, veio dar fruto. E eu quero compartilhar com você quando Jeremias está nesse momento aqui, onde o pessoal, o povo de Deus, Israel, Judá, estava no cativeiro. Deus permitiu o cativeiro do povo, igreja. Todo mundo diz: não, Deus não... Olha, eu tenho um cunhado que ele é testemunho de Jeová. Ele diz que Deus não é mau, não. Tem gente que não tem inferno. Eu falei: lê mais um pouquinho. Eu falo com ele com jeitinho, né? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E Deus permitiu o povo ir para o cativeiro. Cativeiro babilônico. E Jeremias, ele estava aqui encerrado no pátio da guarda. Ele estava preso. Mas assim Deus falou com ele: você pode estar onde tiver, pode estar passando maior luta, mas se você buscar, Deus fala contigo. Deus falou com Jeremias e falou para ele no 3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vai além da tua expectativa. Deus, você está pensando no patamar. Você está falando assim: não, vai ter esse emprego para mim, não porque meu casamento vai tomar essa direção, não porque meu filho ele vai passar para essa faculdade, vai voltar para casa. A tua visão é essa. Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus está vendo lá na frente. Tanto que a Bíblia fala que o amanhã pertence ao Senhor. Não andes ansioso por coisa alguma, porque o amanhã pertence ao... Você pode fazer o plano: amanhã eu vou sair cedo, porque eu vou abrir a loja, porque eu vou pagar essa conta, porque eu vou nesse médico. De repente vai ser tudo diferente. Irmãos, eu estava tão assim. Eu fui ao médico hoje, que eu cismei na minha cabeça que a consulta era 9 horas. A consulta era 10h40. Mas eu fui atendida 9 horas. Deus é Deus. Ele faz além da minha e da tua expectativa. E Jeremias está dizendo aqui para o povo: clama a igreja. E o Senhor está falando essa noite: escreve essa carta. Quando eu passei com os envelopes, muita gente escreve. O Espírito Santo está para você dizendo nessa noite: clama a mim. Essa é a 4ª semana. Clama, porque Deus vai dar resposta. Deus vai te responder como Ele me respondeu. E aqui, porque assim diz o Senhor no 4: o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que se os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Igreja, tem justiça de Deus. Não faça justiça com a tua mão. Não guarda mágoa no teu coração. Libera perdão. Se aquela pessoa te feriu, te magoou, libera. Fique em paz. A Bíblia diz para mim e para você: olha, está em paz com todo. Buscai a paz com todo. E a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então o que eu faço? Eu cego. Eu fico em paz. Senhor, limpa meu coração. Eu tomei a minha Santa Ceia domingo em paz. Faça isso, mas em missionário eu não consigo. Pede a graça de Deus. Lembra de Paulo?
Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Senhor, 3 vezes ele pediu. O que é que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Quando tu tá fraco, é que tu tá forte. Que essa noite seja uma noite de resposta. E pra gente chegar aqui no 6, ó. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. Recebe a igreja, ó. Saúde, cura, e os sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Edificarei como no princípio. Tem reconstrução na minha casa e na tua casa. Isso é Bíblia. Tem reconstrução na minha casa e na tua casa. Deus está dizendo pra gente, ó. E eu 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. Eu recebi. Farei cura e o sararei. Olha como Deus fala na palavra, igreja. A tua intimidade com Deus é um particular teu. Separa o Deus no horário, bota o relógio para despertar 2 da manhã, 3 da manhã. Tu vai ver a intimidade que tu vai ter com Deus. A maior profecia, tem profeta em Israel? Tem. Cheguei aqui com dor, a profeta que me orou, acabou a dor. Tem profeta em Israel, mas a maior profecia está aqui, ó. Palavra de Deus. E ele está falando, ele falou comigo na madrugada, às 5 da manhã. E os sararei e te manifestarei abundância de paz e de verdade. 7. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. E edificarei como no princípio. Tem libertação na minha casa e na tua casa. Recebe, igreja, porque é Bíblia. 8. E os purificarei de toda a sua maldade, porque pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, porque pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. Olha só, porque a gente é falho, igreja. Às vezes a gente se acha muito santo, mas a Bíblia diz que só de você pensar você já errou. Só no pensamento a gente já pecou. Então pede hoje essa graça do Senhor. E para fechar, ele fala para mim e para você, no 10: assim diz o Senhor, neste lugar que vos disse que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e na cidade de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. 11. A voz do gozo, a voz da alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, e o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a sua voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne do cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Você crê que você é um adorador? Aleluia. Quando for cantar os hinos, adore, abre a tua boca. Quando for marchar, marcha, porque o Senhor está dizendo que vai trazer alegria. O Senhor vai mudar esse cativeiro na minha e na tua vida. Recebe essa palavra, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Jeremias foi um profeta usado por Senhor, e a palavra é viva e eficaz. Toma posse, igreja, no transcorrer desse culto, porque grandes coisas o Senhor está fazendo nessa noite, na minha e na tua vida. Assim eu agradeço a minha e carrego a oportunidade em nome de Jesus.